pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Todos nós fazemos muitos planos, mas será que os nossos planos, eles estão de acordo com o querer e a vontade de Deus? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, crianças, prestem atenção aqui, adultos também. Uma palavra boa, pode ser nome de pessoa, uma palavra boa que comece com a letra S. Sabedoria? Alguém tem outro palpite? Samuel? Alguém tem outro palpite? Salvação. Muito bom. Tá bom. Hoje nós vamos falar de sabedoria. Sabedoria. Alguém sabe o que é sabedoria? É saber de alguma coisa. É ter entendimento, discernimento. É fazer o que é correto, numa linhagem correta. É ter sabedoria. E a Bíblia fala de um rei que foi muito sábio. Na verdade, a Bíblia diz que ele, antes dele e depois dele, não houve rei tão sábio quanto ele. E por incrível que pareça, o nome dele também começa com S. Quem sabe? Salomão. Salomão foi filho do rei Davi. Salomão foi filho do rei Davi. A Bíblia diz que Davi, o rei Davi, foi o rei segundo o coração de Deus. O que significa isso? Significa que o rei Davi, ele fez o que agradava ao Senhor. Ele buscava o Senhor, ele consultava o Senhor em todas as decisões, em todos os planos que ele ia fazer, as coisas que ele ia fazer, ele sempre buscava o Senhor. E o Senhor se agradava de Davi. Mas aí, Davi não viveu para sempre, Não viveu. E aí ele já estava lá bem velhinho, ele tinha que passar o trono para outra pessoa e teria que ser para o filho. E aí, já na velhice de Davi, ele estava bem lá, tendo que fazer serviço, chamou Salomão, conversou com ele, instruiu ele. E aí Salomão, depois que Davi morreu, ele tomou posse do reino. E sabe o que faziam os reis antigamente? Eles eram como os juízes, os governadores, os presidentes. Eles tomavam as decisões de tudo na nação. E aí, Salomão era muito jovem quando ele recebeu essa missão de ser rei. E aí, um certo dia, diz a Bíblia que Salomão teve um sonho. E nesse sonho teve uma pergunta. Salomão, o que você quer? Me fala o que você quer. Me pede alguma coisa que eu vou te dar. Fala aí. Imagina Deus aparecendo para você e perguntando: Manu, o que você quer? Me fala aí. O que a Manu pediria agora? O Pedrinho, fala aí. Pede o que você quer que eu vou te dar. Imagina. Foi assim. Deus apareceu para Salomão. E Salomão pediu riqueza, pediu o melhor palácio, a melhor carruagem, pediu os melhores funcionários. Foi isso que ele pediu? Não. Salomão pensou e ele falou: Senhor, tu deste ao meu pai Davi tantas coisas, tu cumpriste que teria muitas pessoas nessa nação e essa nação cresceu. Como que eu, tão jovem, vou ter capacidade, condições de governar esse povo? Me dá entendimento, discernimento, sabedoria para eu conseguir. Vocês acham que um jovem sem experiência assim de governo poderia ser tão bom para governar as pessoas? Dizer o que as pessoas deveriam ou não fazer? Será que daria certo? Se ele estivesse só por ele mesmo, com certeza poderia dar muita coisa errada. Mas ele pediu a quem pode dar sabedoria. E ele lá, naquele momento, ele teve essa oração. Ele falou com Deus. E depois disso,
Deus respondeu para ele, sabe o que ele falou? Olha, Salomão, você não me pediu riqueza, você não me pediu carro, você não me pediu coisas extraordinárias, você nem me pediu para eu ir à frente contra os seus inimigos, você não pediu nada disso. Porque você não pediu isso, eu vou te dar sabedoria e tudo isso a mais. E tu serás um rei mais sábio de todas as nações. Nunca terá um rei tão sábio antes de você e depois de você. Olha, que sabedoria de oração, né? E aí, depois disso, Salomão ficou feliz. E diz a Bíblia que ele foi lá e ofereceu a Deus no holocausto. Depois disso, ele teve a sua primeira decisão a tomar. Chegou perante ele duas mulheres. Diz a Bíblia que elas eram prostitutas. Eram mulheres que não tinham maridos e tinham uma vida que não agradava a Deus. E aquelas mulheres chegaram com uma situação muito complicada. Elas chegaram, Senhor, olha aqui, Elas tinham tido um filho, cada uma teve um filho. Cada uma. E elas começaram a ter um problema, porque uma teve um filho, ficou lá com ele. Depois de 3 dias, a outra teve um filho. Elas só moravam as duas naquela casa. Ficou lá. A segunda, que teve filho depois, dormiu tanto que, deitou por cima do bebê e sufocou o bebê e o bebê morreu. Olha, morreu. E diz a Bíblia que à meia-noite aquela mulher pegou o bebê morto. Ela planejou aquilo, ela esperou a hora certa da primeira mãe lá que teve o bebê primeiro dormir, pegar no sono, e ela pensou, eu vou pegar o bebê dela, vou botar aqui e botar o morto lá. E foi isso que ela fez. Ela catou o bebê que estava vivo, botou no ladinho dela. Que inteligente ela, não foi? Pegou o bebê mortinho, botou lá no lado da outra. Pronto, tá tudo certo. Amanheceu. E a mãe, a primeira que teve bebê, foi dar mamar pro neném, achou alguma coisa esquisita. Ué, o bebê não tá vivo? O que tá acontecendo? Olhou pro bebê, tava morto. Mas aí, quando clareou mais o dia, ela olhou bem pro bebê. Poxa, esse bebê não é meu não. Esse bebê não é meu não. E aí começaram o embate. E foi parar lá no rei. E chegaram as duas lá. Uma contando essa história. Primeiro, essa que começou a contar, e a outra começou a contar essa história toda, que foi assim, e o rei estava lá, ouvindo elas falarem. E uma falou, depois a outra falou. Olha só que coisa importante, o rei parou para ouvir. Ele não teve uma resposta precipitada, ele não teve, tá bom, se você não for vontade, já sei o que eu vou fazer. Não, ele ouviu, cada uma falando. E depois que ele ouviu tudo isso, ele falou, bom, uma fala que o bebê é seu, outra fala que o bebê é da outra, cada uma fala uma coisa, vamos à situação para resolver. Traz uma espada. Uma espada? Uma espada? O que uma espada tem a ver com isso? Traz uma espada. E o bebê foi parar no colo do rei. Olha que privilégio, o bebê estava no colo do rei. Mas do lado, na outra mão, tinha o quê? Uma espada. E o rei falou, sabe o quê? Eu vou dividir esse bebê no meio. E aí vai ser uma parte para você e a outra parte para você. Cada uma vai ter o bebê de volta. Vai partir o bebê vivo. E naquele momento, diz a Bíblia que a mãe verdadeira, a primeira mãe, se prostrou diante do rei e falou, por favor, não faça isso com o bebê. Pode dar o meu filho para outra. É melhor vê-lo longe de mim do que vê-lo morto. Não faça isso, por favor. Ela se prostrou diante do rei. Olha que amor que essa mãe tinha por aquela criança. Ela foi capaz de abrir mão do filho dela para outra do que ver o filho dela morrendo ali na frente delas. Enquanto essa mãe estava ali falando isso, a outra falou, nem eu, nem tu. Pode cortar o bebê. Porque o filho dela já estava morto mesmo, né? Que diferença faria para ela? Nenhuma. E naquela hora, o rei ouvindo isso, ele teve a decisão, a escolha maravilhosa.
A primeira decisão dele, depois que ele pediu ao Senhor sabedoria. Sabe o que o rei fez? Pegou o bebê e devolveu, entregou aquele bebê para a primeira mãe. Olha, e a outra ficou sem o bebê. E aquela mãe ficou tão feliz porque o rei julgou a causa com justiça. Ele não teve tempo de ficar pensando, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Ele ouviu e naquele momento Deus deu a sabedoria que ele precisava para ela ter a decisão certa. Ele teve uma decisão certa de devolver o filho para a mãe verdadeira. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que todo Israel, aquelas nações, aquelas pessoas em volta de Israel, eles ficaram tão abismados que eles respeitaram mais ainda o rei Salomão. E as pessoas começaram a vir para onde Salomão estava, para Jerusalém, para ver. E eles chegaram lá e constataram que o homem era mais sábio do que eles imaginavam. Mas quem deu aquela sabedoria para ele? Deus. Salomão, ele não fez plano nenhum. Quem fez plano? Aquela mulher. O que Salomão fez foi ter a direção de Deus. Ele está aberto para ter a direção de Deus. E aqui, a Bíblia diz aqui, ó, se você pode até acompanhar aí na sua Bíblia, no 1 Reis 4, 29 e 30, assim, ó. Eu até escrevi grandinho. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento e uma abrangência de conhecimento tão imensurável, tão grande, ele era tão sábio quanto a areia do mar. Dá pra tu contar a areia do mar? Consegue contar quanta areia tem lá no mar? É assim a comparação da sabedoria de Salomão. A sabedoria de Salomão, ela era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Então ele era muito sábio. Mas essa sabedoria vinha de quem? De Deus. Quais as atitudes de sabedoria que nós podemos ter? Quando Deus, ele diz pra gente, e é pra gente colocar ele na frente de tudo, ó, as pessoas podem fazer muitos planos. Sabe o que é isso? Você faz planos sem colocar Deus na frente. E aí, a resposta que vem dele pode não ser boa. Por quê? Porque você esperou por ele? Sim ou não? Não, você fez da sua própria vontade. Você imaginou o que você quer fazer, vai fazer. E será que vai dar certo? Não vai dar certo. As pessoas podem fazer planos, mas quem decide é o Senhor. Quem decidiu ali, através da sabedoria de Salomão, foi o Senhor para aquela mulher que estava falando a verdade. Nós precisamos trabalhar com a verdade, certo? Não adianta a gente querer enganar, que a gente não vai conseguir. E a mesma coisa é aqui, ó. Essa história bíblica, ela tem um vasto ensinamento, mas hoje eu quero focar aqui para vocês uma coisa. Peçam a Deus sabedoria para vocês colocarem Ele na frente de tudo. Senhor, eu posso fazer isso? Você vai ouvir, ó, muita coisinha aqui no seu ouvido. Mas para que você vem de saia para a escola? Mas para que você tem esse cabelão todo? Mas por que você não sei o quê? Mas por que você não bota calça no frio? Mas por que você não bota brinco? Mas por que você não usa batom? Bota aqui, ó, passa esse batomzinho. Você tem a escolha a fazer. Qual vai ser a sua escolha? Você vai tomar a decisão certa? Ou você vai ir pela sua própria cabeça? A decisão certa é aquela decisão quando a gente pede o discernimento, a orientação, quando a gente coloca Deus na frente e Ele nos dá o direcionamento para as nossas atitudes. Hoje, eu quero que vocês sigam para casa pensando, Senhor, me ajuda a colocar o Senhor na frente de tudo, dos meus planos. Eu quero fazer muitas coisas. Eu quero aprender a tocar violino, mas os meus pais não têm condições de comprar um violino para mim. Senhor, dá condições aos meus pais. Eu quero comprar um terno porque não tenho. Senhor, dá condições aos meus pais. Senhor, eu quero ter uma casa melhor, eu quero ter um quarto para mim. Coisas que você pode querer, que não é problema nenhum. Mas coloque Deus na frente, que Ele vai responder você com certeza, se você decidir tomar a decisão certa, que é colocar Deus na frente de tudo na sua vida. Amém?